Então, mais uma vez, vamos falar de astrologia psicológica. E dessa vez, eu fiz 3 vídeos que, num raciocínio matemático, eles podem um encaixar no outro. E eu vou fazer um quarto, que é esse. Então, primeiro eu falei de oração quântica, para mostrar como e por que o pensamento emocional faz com que repita um destino, e quando o pensamento emocional vive para reclamar, faz com que se repita o destino que você está reclamando. Depois eu fiz um outro vídeo sobre os hormônios, que eu não dei ênfase no que eu quero dar ênfase agora, mostrando que o principal, que dá partida, o hormônio que dá início à ação, que é a tal da dopamina, que é a motivação ao prazer, que lá no vídeo do hormônio eu até comentei que é o prazer do ego. E quando a gente fala em prazer, a gente imagina coisas boas, né? Mas o prazer do ego, de um ego que sofre de pânico, de um ego que sofre de ansiedade, de um ego que sofre de bipolaridade, de um ego que sofre de depressão, de um ego que sofre de baixa estima, de um ego que sofre de vício, de um ego que sofre de esquizofrenia, borderline. Esse é o prazer dele, porque ele foi feito para se amar. Então, a dopamina, que é motivação ao prazer, não é ao seu prazer, aquilo que é delicioso. Não, é ao prazer do ego. Então, hoje aqui eu vou dar uma volta no mundo e fazer umas comparações para mostrar que, como tudo de hormônio, coisa parecida, nasce do cérebro, e o cérebro é comandado pelo pensamento, das duas, uma, ou você deixa o ego pensar que ele vai sempre para o lado que ele quer, ou você interrompe, usa do discernimento da alma e muda o lado negativo que o texto da consulta, o texto resumo que eu te mandei pelo Facebook, prova, porque eu não te conheço e te descrevi, prova que o teu ego tem intenção de dar ênfase a um transtorno, a um conflito, a uma intriga, a uma compulsividade, a sei lá o quê. Então, eu vou explicar como que vocês vão fugir dessa situação de uma forma simples. E depois eu vou voltar ao assunto da consciência para deixar claro quando que a vida acaba. Mas isso aí eu vou falar mais adiante. Então, vamos lá. 1. Você que sofre de pânico, que sofre de esquizofrenia, que sofre de não sei o quê. Quando perceber que o ego está comandando o teu cérebro para criar a motivação ao prazer dele, como que você interrompe isso? Presta atenção, o ator, a atriz, encena, quando eles caem lágrima dos olhos dele, porque a cena é triste, eles se exercitam na profissão para, na hora da cena que ele tem que chorar, ele lembra de alguma coisa que foi muito emocionante na vida dele, ele consegue chorar. Porque o diretor está mandando ele chorar. Sabe, quando agora vamos para o outro lado, o ator ou a atriz, quando dá aquela gargalhada gostosa que te contagia, por que ele te convenceu que ele estava rindo de verdade? Porque ele lembra de uma piada, de uma situação alegre, divertida, que faz com que ele, em cena, te convença que ele está rindo de verdade. Então, conclusão da história. Mesmo que você não seja um ator, uma atriz, você tem como exercer o papel
que você, diretor, quer para a sua vida ator. De que forma? O ego quer fazer um drama, mas a cena não é drama, a cena é felicidade. A felicidade está na sua evolução. Então, se você percebe, porque foi alertada pelo mapa, porque o teu ego tem tendências negativas de conflito, de transtorno, ou do que for, problemas emocionais, bipolaridade emocional, nervoso emocional, desequilíbrio emocional, irritação emocional. Pô, se você percebe que o teu ego está comandando a tua cabeça, o teu cérebro, fazendo com que os hormônios te façam repetir uma dor que vem se repetindo pela vida toda, o que você vai fazer? Vai fazer que nem o ator, a atriz, e vai lembrar de uma coisa gostosa. O pensamento mudou e interrompeu o caminho da dopamina, que é o prazer do ego. É simples, vocês já viveram não sei quantos anos nessa vida repetindo as mesmas palhaçadas. Desculpe o termo palhaçada. Repetindo as mesmas dificuldades. Então, quando você hoje começa a repetir novamente, você percebe. No que percebe e entende que a culpa é do gosto do ego de criar dopamina, que é a motivação ao prazer da chatice, interrompe. Lembra da namorada mais interessante, do namorado mais interessante, da piada que te fez rir, de uma paisagem maravilhosa, de alguém que serviu de amor universal, de vai lá, pensa daquilo que te toca o coração com alegria. Interrompe o gosto do ego com o pensamento do discernimento da alma. Toda vez que você interromper o ego, toda vez que você ridicularizar o ego, toda vez que você travar o ego, você está subjugando ele. O que é subjugar o ego? Tirar a força dele se repetir. O que é subjugar o ego? É evoluir a alma. Então, basicamente, esse vídeo, que não vai ser muito longo, é só para realçar esse mecanismo. Você é o ator da sua vida e o diretor da sua vida. Você tem como fazer, criar pensamentos para interromper aquilo que vai levar à negatividade que se repetiram no passado. É simples. Eu estou pensando aqui nos meus problemas. Adoro uma briga. Sabe? Se eu quiser brigar com não sei quem, eu vou começar a rir. Vou começar a rir de quem? De mim. Por quê? Porque o ego não vai conseguir brigar, porque eu estou rindo. Quando eu começo todas as brigas que eu fiz, até aprender, não, tô rindo, faz o que você quiser, só não chore. Agora vamos lá. Quando você faz isso, sempre com a preocupação de colocar na cabeça uma ideia que deixa a sua consciência limpa, lembrando que é a consciência que vai lhe julgar depois da morte, a consciência limpa te joga para a colônia espiritual. Tu não para no umbral. Então agora vamos lá, vamos realçar. Quando que a vida acaba? Astrologia psicológica, que eu uso da astrologia para falar de espiritualidade. Astrologia psicológica. Eu digo, o pessoal lá de cima coloca você na colônia e começa a te preparar para reencarnar. Por que você não reencarnou ontem ou anteontem? E eles estão preparando para te reencarnar. Eles estão esperando o mapa que crie uma personalidade onde você nasça com parentes que você tem que se entender aqui na Terra,
cada um com seus egos diferentes para ver que intriga vai acontecer. Eles preparam tudo para saber o que você vai fazer. Você vai ter empatia ou você vai querer se irritar com egos diferentes. Se você vai ficar reclamando, tomando tarja preta para viver dopado e não enfrentar a vida, ou se resignar e conseguir vencer o transtorno que a personalidade tem. Então, conclusão, quando chega esse mapa, eles fazem lá a tua mãe ter o prazer lá com o possível pai, 9 meses antes, 10 luas antes, para você nascer debaixo daquela lua. Aí pronto, preparou a reencarnação. Quando você nasce, você não ganhou vida, você ganhou karma. Durante a vida, você tem a opção de vencer esse karma. Chegou a morte, aí eu pergunto, você venceu o karma? Se venceu, foi para as colônias. Acabou a vida. Você vai se preparar para a próxima. Se não venceu, tu vai para o umbral. A vida continua. A vida só acaba quando acaba o karma. Se durante a vida você não evoluiu o que deveria, porque não venceu o karma que lhe foi dado no nascimento através da personalidade do seu corpo e a família que lhe envolve, a vida continua, vai continuar no umbral. Vai acabar quando? Quando você se resignar, quando você se arrepender de verdade, quando você mostrar valor para poder ser resgatado. Aí sim a vida acaba. Então, um puxão de orelha. Seja o ator, seja o diretor, seja a alegria da tua peça de teatro, comandando pensamentos, roteiros positivos, onde a tua consciência fique limpa, para quando a morte chegar, que chegue de verdade e não te jogue para o umbral. Caramba, eu gosto de lembrar a história do Dr. Luiz, que escreveu tantos livros com o Chico Xavier. Pô, uma alma, um espírito mais do que maravilhoso. Ficou 8 anos no umbral. Eu não quero ficar no umbral. Eu não quero ficar no umbral, não. É bem provável que eu tenha algumas deficiências. Posso correr o risco de ir para lá. Mas eu quero, não. Sabe, quando chega pessoas que socialmente estão sendo julgadas de forma negativa pela maioria, que normalmente são bestas, eu sacodo ele. Que isso, rapaz? Se veja pelo lado positivo. Você está servindo de amor, você está servindo de empatia, você está servindo disso. Não é porque você é uma minoria que a maioria está julgando como errado, que você seja errado. Encontre uma forma, seja o diretor da sua peça, seja o ator principal da tua peça, faça com que a tua cabeça seja positiva para, acabando a vida, na morte, de fato, você chegue na colônia. Ok? Então, vamos lá. Qual é o título? A força do pensamento domina os transtornos, os conflitos, as intrigas. O que você prefere? Exercitar o pensamento com o discernimento da alma ou tomar tarja preta para ir para o umbral? Porque você não venceu o karma. Você ficou tomando tarja preta. Ok? Então vamos lá. Dê o like, jogue pedra, compartilhe, comente. Faça tudo aquilo que é o normal. Ok? Abraço.